A história da pequena Sofia começou muito antes de ela chegar ao mundo. Quando soube que estava grávida, a Carol começou os primeiros preparativos. O primeiro ultrassom, o registro de nascimento e, claro, mês a mês, as fotografias sendo registradas em um álbum. Acho que registrar esses momentos, além de ser importante para a memória afetiva, ele também ajuda na construção dessa identidade, né? De quem ela é, de onde ela veio, de como todo esse processo se deu. Né, filha? Sim, e é muito importante para nossa vida. Assim também é a história da nossa cidade. O nosso patrimônio histórico e cultural é como um grande álbum de fotos que registra a nossa origem, nossa história, símbolos e marcos que dão sentido à nossa comunidade. Quando eu penso em São José do Rio Preto, o que é que vem à mente quando eu estou aqui? Entendeu? Tipo, que as pessoas daqui, elas pensam que fazem sentido para a vida delas, assim, e o que elas gostariam de preservar enquanto identidade delas. É quase como se você chegasse na sua casa, você abre a sua porta e você vai mostrar para a pessoa que você convidou aquilo que é mais importante que você tem ali, uma relação afetiva sua. Eu penso o patrimônio enquanto algo extremamente afetivo. O patrimônio cultural, a gente pode chamar de a nossa herança. É tudo aquilo que representa a nossa história e a nossa memória e tudo aquilo que a gente se identifica e que é um legado deixado pelos nossos antepassados e que a gente quer deixar por causa da sua importância histórica, artística e cultural para os nossos descendentes. Nós estamos sempre trabalhando para resgatar e isso aí faz parte, vai ficar para as novas gerações. E nos últimos anos tem voltado o interesse pela história, tem muitos jovens interessados, e isso é bom. Coletivamente, o que faz sentido pra gente? Enfim, eu passei por uma cidade aí que me falaram muito se um bar poderia ser considerado um patrimônio. Eu falei, claro, quanto tempo esse bar existe? Qual é a relação afetiva que as pessoas têm com esse bar? Então, sim, ele pode ser considerado um patrimônio, por que não? Por meio do nosso patrimônio cultural, a gente pode se conhecer, se reconhecer, saber da onde nós viemos e refletirmos para que caminhos a gente quer ir. Aí tem um papel fundamental a própria história, que ensina as lições do passado para não se repetirem os erros já cometidos. Patrimônio material é tudo aquilo que a gente vê e pode pegar. Então a gente identifica como patrimônio cultural as construções, então, por exemplo, os objetos de arte, alguns documentos que a gente tem aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente pode dizer que a Swift é um patrimônio cultural nosso. Se a gente quiser pensar num livro que guarda a história, a gente tem o famoso álbum da comarca de 1927 e 29. É um legado que nos foi deixado da nossa história. Então isso é um patrimônio cultural. Agora, o patrimônio imaterial são aquelas coisas que a gente não pode pegar. Então, como é que a gente identifica esse patrimônio imaterial? São os saberes, os modos de fazer, os usos e costumes, as nossas festas. Muitas das nossas festas religiosas, elas vêm de um legado. Então, aqui em Rio Preto, a gente tem a festa de São José.
Na Constituição de 1988, o artigo 216, ele traz uma ampliação desse conceito de patrimônio cultural, que antigamente a gente tinha uma visão que era patrimônio histórico e artístico e passa a ser patrimônio cultural. Então, ampliando o entendimento do que é patrimônio para além do material e trazendo o patrimônio imaterial diante dessa proteção. A primeira coisa para se tombar um bem é que a comunidade identifique aquele bem como uma referência cultural sua. Qualquer pessoa ou instituição ou até o poder público pode solicitar o tombamento. E aí ele vai passar por um processo. Primeiro você vai juntar os documentos necessários e fazer a solicitação no órgão de proteção. Esse material vai ser avaliado, esse bem vai ser identificado e aí depois vai haver uma comunicação e uma escuta pública para depois ele ser aprovado como bem tombado. Então você tomba quando você tem um objeto para tombar, um edifício, alguma área natural, um parque, alguma rua, uma coisa que você consegue encostar, esse é o tombamento. E o registro do patrimônio material ele acaba sendo quando é uma prática cultural, como é uma prática, vamos dizer, algo ligado à música, algo ligado à gastronomia, algo ligado a algum movimento cultural. Então, os dois eles acabam se dividindo entre essa matéria e imatéria, digamos assim. Aqui, como patrimônio edificado, a gente tem, por exemplo, o mercado. A gente tem também a coleção do Museu Silva, que também é tombada e são objetos, né? São quadros, são pinturas. Algumas receitas, como o cuscuz paulista. A gente tem um hábito de comer o pastel do mercado. Esse pastel do mercado, ele nos representa. Ele é um patrimônio imaterial. Eles são catalogados e registrados no livro de registro de bens imateriais. A coisa mais comum que a gente vê por aí é que falam tombamento como imaterial. É um erro, na verdade. Tombamento é do que é material, registro é do que é imaterial. A gente tem 3 instâncias de tombamento de proteção no Brasil, que é o tombamento na instância federal, que é o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, na instância estadual, o CONDEFAT, que é, por exemplo, a gente tem aqui a SWIFT, que tem um tombamento na instância estadual, e o CONDEFAT, que é o tombamento na instância municipal. Então, conforme o grau da relevância cultural. O Arquivo Público Municipal, o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, o Arquivo da Prefeitura, o Arquivo da Câmara Municipal. Isso é um conjunto de acervos que está à disposição dos interessados. O CONDEFAT é o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Rio Preto. Então, como o próprio nome já diz, é um conselho de defesa e de preservação desse patrimônio. É por ali que passam esses bens de interesse cultural para tombamento e para registro. Ele é formado por uma representação ligada ao município, ao poder público, e por uma representação da sociedade civil. Todo o patrimônio, independente dele ser tombado ou registrado, ele merece ser preservado. Porque muitas vezes você tem um patrimônio que não passou por uma instância de proteção legal, mas que a comunidade se identifica, então isso é um patrimônio.
Uma cidade, eu vou dizer que ela não vai durar muito ou não vai seguir na direção mais eficiente, ela não vai ser a melhor versão dela mesma se ela destrói a sua memória em prol de um desenvolvimento. Porque o que vai acontecer é que se ela destrói essa memória, numa ideia que não dá para conciliar a memória e o desenvolvimento, a cidade vai acabar se transformando numa cidade sem identidade, numa cidade sem história, uma cidade genérica. Dessa cidade, no dia de amanhã, vai perder em torno de interesse, vai perder em torno de turismo. Por quê? Porque quem que vai visitar uma cidade que é igual a todos? Então, assim, a longo prazo isso vai se mostrar não eficiente do ponto de vista do desenvolvimento. E aqui em Rio Preto, da mesma maneira, quando um turista ou um viajante passa por aqui, de um modo geral, eles têm interesse em saber quem é essa gente que mora aqui. E a melhor maneira de conhecer essa gente é conhecer o seu patrimônio cultural, o seu legado. Cuidar hoje do nosso patrimônio garante que as próximas gerações reconheçam de onde vieram, porque a história de todos nós merece ser lembrada e contada.